Fala galerinha, vamos dar continuidade então ao nosso assunto sobre bioenergética e metabolismo celular. Muito bem pessoal, a gente viu então na última aula que para que uma reação possa ser favorável, o ΔG dela deve ser negativo, certo? Ela deve liberar energia para o universo. Já as reações que são desfavoráveis, o ΔG é positivo, ok? É interessante a gente ressaltar, e a gente vai tratar um pouquinho disso aqui nessa aula de hoje, que mesmo que uma reação seja favorável, não significa que ela vai acontecer em altas velocidades. Ou seja, para que altas velocidades, altas taxas de convenção de uma reação possa acontecer no metabolismo celular, nosso organismo utiliza milhares de enzimas para aumentar a velocidade das reações. A gente já teve aula de enzimas. Quem não assistiu essa aula, eu peço que vá lá, dê uma olhadinha nela, certo? A gente aprendeu ali vários assuntos sobre as enzimas. A gente não vai repetir aqui hoje, não. O que a gente precisa relembrar? Que as enzimas elas são catalisadores. Elas aumentam a velocidade de uma reação por diminuir a energia de ativação para que ela possa acontecer, ok? Vale ressaltar que qualquer enzima que catalisa uma reação de transformação, por exemplo, de reagente A em um reagente B, ela pode fazer a reação contrária, ou seja, transformar o reagente B em reagente A. O papel da enzima, então, é acelerar essa interconversão. O que a gente precisa também ressaltar aqui e não esquecer de maneira nenhuma? A enzima ela não é gasta durante o processo. O equilíbrio também não é afetado. A gente simplesmente consegue alcançar o equilíbrio de maneira mais rápida, ok? As reações elas acontecem então de maneira que a gente não afeta o ΔG da reação. Ou seja, a gente não tem um efeito termodinâmico global aqui. O ΔG da reação ele não é alterado. Ou seja, se uma reação ela tem um ΔG negativo, ela vai continuar com ΔG negativo. Nessa figurinha aqui a gente tem uma reação onde o ΔG é negativo. Olha, a energia livre aqui no reagente A ela é maior do que no meu produto, no meu reagente B. Então eu tive aqui que olha, uma variação negativa do ΔG. É uma reação que ela é favorável. Mas para que ela possa acontecer em velocidades altas, a gente tem que então diminuir a energia de ativação, processo que é alcançado então pela utilização das enzimas, certo? Então nossas células, os organismos como um todo, eles só conseguem então adquirir, exercer o seu metabolismo ali de maneira rápida e eficiente pela ação das enzimas. Ficou claro? Muito bem. Essas transformações no metabolismo energético de maneira geral ou qualquer outra reação que acontece no organismo, elas são catalisadas, então elas acontecem por reações químicas catalisadas por enzimas e essas reações elas podem ser classificadas de várias maneiras, certo? Essas enzimas elas podem então atuar criando ou quebrando ligações químicas, pode ser ligações, por exemplo, carbono-carbono. Se eu quero degradar lá o açúcar, o lipídio, a proteína, quebrar aquelas ligações ali para a produção de energia, isso vai acontecer devido à ação das enzimas. Certo? As enzimas elas podem promover rearranjos internos dentro de uma molécula. As enzimas elas promovem isomerizações, reações de eliminação, reações com radicais livres, transferências de grupo, oxidação e redução, ou seja, são vários tipos de reações que as enzimas catalisam. E quando a gente estiver falando das rotas metabólicas daqui a pouco, nas aulas futuras, a gente vai tentar entender então o papel dessas enzimas em diversos processos biológicos, ok? Outro ponto que a gente tem que destacar nesse momento aqui é que as enzimas elas podem promover o que a gente chama de acoplamento de reações endergônicas e exergônicas. Aí a gente pensa o seguinte, bom, no meu organismo, numa célula ou em qualquer indivíduo, a gente tem reações que são favoráveis, ou seja, que tem o ΔG negativo, e eu tenho reações que são desfavoráveis, ou seja, que tem o ΔG positivo. Se a gente for pensar numa reação que tem o ΔG positivo,
ou seja, ela é desfavorável, como é que ela acontece no organismo se ela é desfavorável? Aí entra o que a gente chama de acoplamento de reações. Vamos imaginar o seguinte, para a gente entender primeiro o que é o acoplamento entre uma reação endergônica e uma exergônica. Vamos pegar aqui esse exemplo mecânico aqui para a gente entender o que seria esse acoplamento. Imagine que eu tenho aqui uma rampa onde eu tenho dois processos aqui. O primeiro processo, do lado de cá, que olha, se eu soltar aqui, ó, esquecem aqui isso aqui, que ó, desconsidera essa cordinha presa aqui. Imagine só uma caixinha. Se eu soltar essa caixa aqui, que olha, um peso no alto de uma rampa, ela vai deslizar? Vai deslizar porque é um processo favorável, ele é espontâneo. Qualquer coisa que eu soltar no alto de uma rampa, ela, devido à sua perda de energia potencial gravitacional, ela vai deslizar para baixo daquela rampa. Então, o deslizamento aqui desse peso nessa direção aqui é um processo que eu chamo de exergônico. Ele é espontâneo, ele é favorável. Agora, vamos imaginar comigo aqui, esquece essa outra parte de cá aqui. Ó. Imagine que eu tenho um pezinho aqui e eu quero fazê-lo subir essa rampa. Se eu largar esse pezinho aqui, ele vai subir essa rampa de maneira espontânea, sozinho? Não, nada sobe uma rampa de maneira espontânea, certo? Então, para que esse peso aqui, essa caixinha, possa subir a rampa, eu preciso fornecer, pôr força ali, certo? Eu preciso fornecer força para que esse objeto possa se movimentar acima dessa rampa, ok? O que seria então um processo de acoplamento? Eu poderia então, para fazer com que essa caixinha aqui, olha, esse peso se movimente aqui, eu posso prender uma cordinha aqui que, olha, a esse outro pezinho aqui que de maneira espontânea desceria a rampa. Ou seja, um processo exergônico vai movimentar um processo endergônico. Eu estou acoplando os dois. Ficou claro? Ou seja, um processo que ele é favorável pode fazer com que um processo desfavorável aconteça. Então, para entender isso daqui, a gente tem que ter em mente o seguinte: a força que eu tenho que exercer aqui para puxar esse componente aqui, ela deve ser maior, certo? Então, no final aqui, o acoplamento desses dois aqui, eu tenho que ter no final aqui uma reação global espontânea. Então, assim, esse processo exergônico aqui deve ser um processo maior do que esse processo endergônico aqui. Ok? Se a gente for imaginar aqui que olha, eu tenho que ter um composto aqui que seja mais pesado do que esse daqui que vai ser arrastado. Ficou claro? Só vamos tentar entender então esse acoplamento de reações em termos químicos. Imagine aqui comigo uma reação 1. Essa reação onde eu quero ligar uma molécula de fosfato inorgânico em uma glicose. Olha, glicose mais fosfato inorgânico para formar glicose 6-fosfato. Ok? Essa reação aqui, ela é uma reação que ela é endergônica. Olha aqui o gráfico de variação de energia. Eu tive aqui que olha, um ΔG que ele é positivo. Ou seja, é uma reação que ela é desfavorável. Agora imagine comigo aqui uma outra reação, uma segunda situação, onde eu tenho uma molécula de ATP, olha, adenosina trifosfato. A gente viu isso aí lá na aula de nucleotídeos. É uma molécula energética, né? Essa molécula aqui, o ATP, ao ser hidrolisado em ADP e fosfato inorgânico, ou seja, eu liberei um fosfato inorgânico a partir do ATP, essa reação de hidrólise aqui, ela é extremamente favorável, ou seja, eu tenho um ΔG aqui que, olha, muito negativo. Olha aqui, o ΔG, a energia livre de Gibbs no início, no final, eu tive uma grande variação de energia negativa, ou seja, eu liberei muita energia no sistema. Então ela é uma reação que ela é favorável, certo? Então a primeira é uma reação endergônica, ou seja, desfavorável. A segunda é uma reação exergônica, ou seja, favorável. O organismo ele consegue então, pessoal, por ação das enzimas, acoplar essas duas reações, a reação 1 à reação 2. Eu posso ter aqui uma somatória, olha, uma terceira reação, onde a enzima ela consegue pegar a glicose mais P e transferir a molécula de fosfato inorgânico que seria gerado aqui para a molécula de glicose, formando a glicose 6-fosfato e o ADP. Eu simplesmente, olha, somei a reação 1
com a reação 2. E olha que interessante aqui, que olha, a primeira, quando eu somo as duas reações, eu também somo o ΔG das reações. A primeira tem um ΔG positivo, a segunda tem um ΔG negativo. Em módulo, esse daqui, que olha, é maior do que esse. Então, ao somar os dois aqui, que olha, o ΔG1 mais o ΔG2, eu vou ter aqui o ΔG3, que seria a reação acoplada. E olha aqui como é que está esse ΔG aqui, ele é positivo ou negativo? Eu tenho um ΔG que ele é negativo. Eu tenho uma reação que ela é exergônica. Então a enzima ela conseguiu pegar uma reação que era endergônica, desfavorável, e conseguiu transformá-la numa reação que é favorável. Ou seja, que pode acontecer dentro de uma célula. Ficou claro? A gente vai ver isso com muito mais detalhe quando a gente estiver falando dos processos metabólicos que acontecem dentro de uma célula. Ok? Mas se tiver entendido aqui pelo menos o princípio básico do que é um acoplamento de reações, eu já fico feliz com vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, manda uma mensagem para mim que a gente tenta aí explicar de alguma outra maneira. Bom, por que é interessante a gente utilizar o ATP para essas reações de acoplamento de energia? A gente tem aí como fonte costumeira de energia livre utilizada por várias reações de acoplamento essa molécula de ATP. A hidrólise do ATP ela é extremamente exergônica, como a gente viu nesse exemplo anterior aqui, que olha, a hidrólise do ATP ela tem um ΔG muito negativo. Por que esse ΔG ele é muito negativo? Por que essa reação de hidrólise do ATP ela é extremamente favorável? Olha aqui, primeiro fator é que o ATP ele tem moléculas de fosfato aqui, olha, eu tenho 3 fosfatos, né, adenosina trifosfato, e esses fosfatos aqui, que olha, eles têm carga negativa. Olha aqui, tenho cargas negativas aqui. Primeiro, a hidrólise de uma ligação, ela sempre vai liberar energia. E essa energia liberada aqui, ela vai ser favorecida pelo alívio da repulsão dessas cargas negativas. A gente sabe que o negativo aqui, que olha, ele repele essa carga negativa aqui. Então, se eu quebro uma ligação aqui, que olha, eu vou estar aliviando essa repulsão de cargas aqui. Eu vou estar, então, ó, favorecendo essa quebra. Além disso, o produto liberado aqui, que olha, o fosfato inorgânico que foi liberado, ele vai ser estabilizado por ressonância. Então, quando o produto que é liberado ele é estável, então a reação que acontece para a sua liberação ela também é favorável. De modo que, ao hidrolisar essa molécula de ATP aqui, então, eu vou ter então fatores que contribuem para ter um ΔG negativo. Ficou claro? Então aqui, que olha, essa reação esquemática aqui, que olha, me mostrando o ATP. O ATP ele tem 4 cargas negativas. Olha, 1, 2, 3, 4. Ao ser hidrolisado pela presença aqui de uma molécula de água, eu vou ter a molécula o ADP, adenosina difosfato, com 3 cargas negativas, e a liberação então do fosfato inorgânico. Ficou claro? ΔG então negativo. Então, essa hidrólise aqui ela é extremamente favorável. Ou seja, qualquer reação que precise de ATP significa que a hidrólise do ATP vai estar liberando energia. Ficou claro? Bom, alguns processos acoplados envolvem a hidrólise direta do ATP, o que gera energia normalmente, por exemplo, para mudar a conformação de proteínas, produzir movimento mecânico. Então, a contração muscular ela é gerada pela hidrólise direta do ATP. O ATP ele é quebrado e promove a contração muscular. Certo? Isso ocorre também, por exemplo, no movimento de enzimas para síntese de DNA, de RNA, as polimerases. Então, para a polimerase ela caminhar por esses ácidos nucleicos, a hidrólise do ATP direta vai gerar esse movimento, certo? Impulsionar esse movimento. Ok? Então, uma hidrólise direta. Ok? Diferente então desses processos aqui de acoplamento direto de reação da hidrólise do ATP, a gente pode citar outros aqui que acontecem aí de maneira mais ampla na nossa célula, no organismo, são as transferências de grupos fosfato. Pode ser o grupo fosforil, pirofosforil, até mesmo o adenilil do ATP para um substrato. É o que a gente viu naquela reação anterior, onde eu tenho aqui que, olha, a transferência do fosfato de ATP, aqui que, olha,
para uma molécula de glicose. Eu não hidrolisei o ATP, aqui eu não estou hidrolisando, certo? Eu estou transferindo o grupo fosfato do ATP para a glicose. Então essa reação aqui de acoplamento, ela não hidrolisou o ATP, ela simplesmente transferiu o ATP dela para a molécula de glicose. Aí sim eu tenho o que eu chamo de acoplamento de reação. Além desse exemplo que eu dei para vocês aqui, que olha, da transferência do grupo fosfato para a glicose, eu posso citar aqui outra reação que, olha, que é a transferência de grupo fosfato do fosfenol piruvato para o ADP, certo? Ou seja, tinha um componente aqui que tem esse grupamento fosfato aqui e eu quero transferi-lo para o ADP formando o ATP. Então, no final aqui, eu tenho a formação de ATP pela transferência de grupos fosforil do fosfenol piruvato. Essa reação a gente vai ver lá na via glicolítica, como sendo uma das etapas aqui de degradação da glicose. E olha aqui, eu gerei no final ATP. O ΔG da reação, olha, ele é negativo. Se o ΔG da reação ele é negativo, a reação ela é favorável. Então, sempre que eu for imaginar o acoplamento de reações, se eu for pegar lá duas reações e eu quero acoplar, eu vou somar o ΔG das duas. Então aqui, olha, no exemplo A aqui, peguei o ΔG da primeira reação, ele era positivo. O ΔG da hidrólise do ATP, ele é negativo. Somei os dois, se o ΔG no final é negativo, a reação ela é favorável. Ok? Aqui na reação de transformação do fosfenol piruvato em piruvato, se eu transformar aqui, ó, transferir a reação de hidrólise, né, do fosfenol piruvato a piruvato, ela é negativa, o ΔG. Então ela é extremamente favorável. Já a transformação de ADP em ATP é desfavorável. É a reação inversa do que a gente viu aqui em cima, né? Então se ela é desfavorável, ela não vai acontecer de maneira espontânea, certo? Mas se eu somar essas duas aqui, que olha, a hidrólise do fosfenol piruvato mais a condensação do grupo fosforil ao ATP, eu tenho aqui um somatório que ele é negativo. Então essa reação aqui final, ela é possível de acontecer. Ela tem um ΔG negativo. Beleza? Bom, pessoal, a gente fica aqui então. Espero que vocês tenham entendido o que é acoplamento de reações. E a gente vai aplicar isso muito então nos estudos do metabolismo energético. Ok? Um abraço a todos e fico esperando por vocês até na próxima aula.